Eu estava falando do trabalho do Pipa em São Paulo, do grupo de pais que a gente fez, né? Então foi impressionante porque assim, no primeiro encontro com pais, né, veio um pai, que é o que eu falei aqui, que fala, mas como, né? Como que a psicanálise vai trabalhar com autismo, né? Então, eu assim, em cima dessas questões que foram colocadas tanto pelo pai como pelas professoras, que eu gostaria de estar reforçando um pouco e falando aqui, né, que eu acho que são questões bem básicas, né, a questão da psicanálise e da invenção, que eles perguntam, mas o que é essa invenção, né? O que é isso, invenção dos pais? O que vocês chamam de invenção que o autista tem que fazer e o que é a invenção que os professores têm que fazer, né? Uhum. Então, eu acho importante, assim, deixar claro que a psicanálise, ela tem um discurso diferente, né? Ela tem um discurso diferente do que o discurso da medicina, ela tem um discurso diferente do que o discurso da ciência, né? Então, a ciência, ela parte de um padrão, né, de uma universalidade, né, e a partir daí ela faz avaliações e vai chegar nos déficits, né. A psicanálise, ela vai partir do jeito de cada um lidar com o mundo e com a vida, do sintoma de cada um, né. Então ela não parte do déficit, ou ela não vê o autismo como uma doença, né, mas uma maneira de estar no mundo. Então, o autista, ele vai ter as dificuldades dele, que todo mundo sabe, que são ligadas à linguagem, ao laço social, né? À relação com o próprio corpo, à relação com os objetos, né? E ele vai ter que inventar um jeito de fazer com isso, né? Aonde ele estiver. Então, são essas invenções que eu acho que é o que a gente vai comentar no livro, né, deixando muito claro assim a importância de um vínculo, não de um padrão universal, mas de um vínculo, né? E é através desse vínculo que a gente vai conseguir as coisas, né? E eu acho que assim no relato dos professores isso fica muito claro, né? Eu não sei, Ana, você quer falar um pouco agora desse trabalho com os professores e depois eu volto para falar da invenção dos pais. Pode Vamos ser. trocar um pouco. Tá, joia. Boa noite aí a todos e todas, né? Se meu áudio falhar, me informa aí de alguma maneira, né? Hoje realmente a conexão não tá muito legal, né? Hora falha, fala da Paula, hoje Mariana, enfim, mas vamos tentando aí e vai dar tudo certo. Bom, primeiro agradecer, tá ouvindo? Tá legal? Primeiro agradecer aí, né, a Mariana, a Paula também por estar aqui conosco hoje, né? É importante a gente estar tendo aí a oportunidade de conversar com outros pipas, né, de outros estados. A gente está muito familiarizado com a própria Bartira, que eu quero agradecer a presença aí, ao convite, né, toda a participação conosco nesses anos. E agradecer a presença de vários colegas aqui de trabalho, vi que muitos, né, colegas da Rede de Vitória, muitos pesquisadores, muitos professores, inclusive vários que também são autores desse livro, que hoje a gente tem a felicidade aí de trazer um pouco dessa trajetória de como a gente chega, né, no lançamento, hoje é o pré-lançamento desse livro. Bom, essa história vem de longa data, né? A gente já está com essa parceria com o Pipa já há alguns anos, desde 2015, né? Hoje eu falo enquanto professora da Rede de Vitória e também como pesquisadora, porque aí estou finalizando um mestrado no campo da educação inclusiva, onde venho pesquisando a formação de professores, porque é nessa perspectiva que a gente acredita, né, que a gente pode transformar as práticas pedagógicas. E aí é muito bacana quando a Paula traz, né, como que se dá esse diálogo psicanálise e educação, e a gente viu que isso é possível, tanto que essa parceria perdurou durante, né, vários anos aqui na Rede de Vitória, com uma formação muito potente
e onde a gente pôde observar mudanças reais nas práticas dos professores quando a gente vê o trabalho sendo realizado aí na rede de Vitória, né, com os alunos com diagnóstico de autismo. Então eu falo desse lugar hoje, professora da rede. Mas a gente tem que trazer um pouco da nossa trajetória, né? Não tem como falar desse processo do lugar que eu estava até pouco tempo, né? Eu permaneci durante quase 10 anos na coordenação de educação especial do município de Vitória e acreditando que a formação ela é realmente transformadora. Eu junto com uma equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né, em lugar nenhum, nós estamos sozinhas, sempre no coletivo, é importante destacar. Então, junto com uma equipe muito potente de profissionais, muito engajadas, inclusive nessa perspectiva, né, de pensar os caminhos possíveis para se trabalhar com o aluno que se configura público da educação especial. Então, durante todos esses anos, buscamos trabalhar aí com as diferentes áreas, né, que a educação especial, a gente não fala só de autismo, a gente está falando da deficiência visual, intelectual, das altas habilidades, de outros campos. E a gente, né, sempre buscando potencializar os nossos professores para essa diversidade. Mas pensando o autismo, né, o transtorno do espectro autista, que para a nossa rede de ensino, Vitória, não diferente do que a gente observa no cenário nacional e também estadual, o autismo ele vem numa crescente de diagnósticos, né, de matrículas nas redes de ensino, quase se equiparando à deficiência intelectual, que falando aí historicamente, né, dos dados da educação, a deficiência intelectual sempre se sobressaiu, mas o autismo vem numa, a gente até brinca, né, numa epidemia de diagnósticos. Por que tantos diagnósticos de autismo? Mas isso tem chegado às nossas redes de ensino, em Vitória também, e aí com isso nos desperta o interesse de buscar entender um pouco mais sobre isso que está acontecendo, né, e como potencializar o processo, né, de ensino dos nossos professores. Foi aí que em 2015 conhecemos a Bartira, né, querida parceira aí, que a gente tem um carinho enorme, e a partir da nossa conversa, a gente até brinca aqui, juntou eu e Bartira sempre, né, é perigo, porque a gente sempre tem altos planos, mas o bacana é que a gente vem sempre tentando aí buscar formações que realmente, né, tentem valorizar essa prática pedagógica, né, do professor. E aí em 2015, a partir desse planejamento, 2016, nós começamos uma formação para os professores da rede. Foi aí que tudo começou efetivamente. E começou com o autismo no cinema, né, onde os professores eles assistiam filmes e documentários, né, sobre autobiografias de autistas. E a partir daquelas histórias, daquelas narrativas, os professores traziam ali questões do filme, do documentário, mas atrelada ao que vivenciavam, né, naquele tempo, na sua sala de aula, na escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Então aquilo se misturava. Se misturava também com sua relação pessoal, porque nós tínhamos nos grupos de cursistas vários professores que são mães também de autistas. Então as histórias, né, esse movimento todo que acontecia maravilhoso, em pleno sábado de manhã, no auditório lotado da Secretaria de Educação, porque antes da pandemia os nossos encontros eram presenciais, então nós tivemos a oportunidade de estar muito próximos, né, e a gente até brincava que sábados chuvosos, porque parece coincidência ou não, sempre chovia nos encontros, né, do Clube do Livro, do Autismo no Cinema, mas todos ali presentes para que a gente pudesse ali falar a respeito, né, do que a gente tinha assistido. Isso em 2016. De 2017 a 2021, nós mudamos a nossa experiência, né? Nós, a partir, inclusive, de um relato de uma professora, a professora Rita, né? Peço a permissão até para trazer o nome dela, porque a gente sempre fala que ela foi a culpada pelo Clube do Livro, né? A partir da gente, nós assistimos o Temple Grande, e ela, né, não se conteve só pelo filme e buscou ler o livro da Temple Grande. E aí ali ela provocou o grupo dos colegas, né, no sábado seguinte, falando que na leitura do livro tinha mais detalhes e ela pôde compreender algumas passagens do filme. E aí surgiu o Clube do Livro, né? Então a partir de 2017 nós tivemos aí a oportunidade de ano a ano fazer a leitura de vários livros, autobiografias, né, de autistas.
e a oportunidade da gente entender um pouco mais desse mundo do autista, né? Compreender alguns comportamentos, compreender algumas questões que muitas vezes os professores se sentem sim desafiados em sala de aula, né? Às vezes nós temos casos bem complexos e que esse diálogo, essa troca de experiência, o Clube do Livro nada mais do que era a oportunidade da gente conversar com o outro, né? A gente trocar experiências e como que isso foi positivo para a Rede de Vitória, para nós professores. E uma das questões do fruto desse trabalho, né? Nós tivemos aí a oportunidade, porque os professores, além de falar para a gente, eles registravam o que eles estavam vivendo nas escolas, a partir dos conceitos, a partir desse diálogo constituído, todo esse registro, ele se transformou, né, primeiramente em 2 livros, né? Um foi o Quem é Meu Aluno, que os professores, eles contavam tão emocionados, né, sobre os seus, olha lá, Mariana mostrando, né, sobre os seus alunos, aqueles atendidos e por eles, né, no atendimento educacional. E aí com isso tivemos a oportunidade aí de trazer em forma de contos, bem ilustrado aí pelos alunos, né, atendidos por altas habilidades, esse livro. Mas o diário de bordo, ele é estudo de caso. Nesse livro, nós temos aí a oportunidade de trazer o relato de experiência escolar de 33 estudantes da nossa rede de ensino. É muito bacana, porque a gente pode entender, né, a realidade do que os professores vivem, porque são 33 estudantes com o mesmo diagnóstico, mas são 33 estudantes totalmente diferentes. E é essa singularidade que a gente compartilhava em todos os encontros. Eu acho que talvez seja nessa via, né? Eu entendo que seja, que a gente se aproxima muito da psicanálise. É pensar o 1 a 1, é pensar o sujeito a partir daquilo que ele nos mostra, a partir daquela sua necessidade, a partir da sua potencialidade. É pensar aquele estudante, né? E a partir dali, do que ele me mostra, eu, professora, eu planejar as estratégias pedagógicas que vão potencializar a sua aprendizagem. E é isso que a gente conversava muito, é buscar essas pequenas frestas, esses pequenos detalhes que às vezes não é tão simples da gente descobrir, né? E aí foi esse o motivo, né, que fez muitos professores continuarem no Clube do Livro durante tantos anos. Mas a partir desse movimento, sentimos a necessidade de falar com os pais. A gente entende que esse diálogo com os pais, com os cuidadores, com aqueles que estão próximos no dia a dia com esses estudantes com autismo, eles precisavam ser ouvidos. E aí fizemos essa proposta, né, também um dia de sábado de manhã, fizemos um encontro dos professores com essas pessoas, né, os familiares, os responsáveis pelos estudantes. E foi uma manhã linda, maravilhosa, com muitos relatos emocionantes, onde as famílias tiveram a mesma oportunidade que os professores vinham ao longo desses anos de compartilhar experiências. Eu lembro que algumas famílias ficavam emocionadas de ver que aquilo que ela estava vivendo naquele tempo, uma família trazia como relato de algo já superado, de que estratégia dentro da família foi organizada para que ela pudesse superar talvez um comportamento, né, que precisaria ali de ser ajustado. Enfim, foi uma troca de experiências. Eu acho que esse livro, Não Sem Eles, ele tem uma delicadeza gigante, ele tem uma sensibilidade incrível, porque ele fala da importância dessa parceria que a escola tem que buscar com a família, com os cuidadores, com quem está ali na ponta também com esses estudantes, e unindo forças para que a gente possa buscar pistas de como potencializar a aprendizagem desse estudante na escola. Porque não tem uma receita pronta, a gente nem brinca, né? Não é um bolo. Não tem algo pronto que a gente possa falar, olha, vai dar certo. Não dá.
Como nós falamos, no próprio diário de bordo traz isso. São 33 casos com o mesmo diagnóstico, 33 estudantes totalmente diferentes, que as estratégias de ensino foram totalmente diferentes, que os processos de aprendizagem se deram totalmente diferentes. E é isso que a gente acredita, né? Na singularidade e nesse diálogo que precisa acontecer de forma coletiva para que a gente possa potencializar cada vez mais a aprendizagem do nosso estudante. Bacana, vale a pena a muito leitura. Bacana. Muito bom, muito bom. Posso perguntar aqui, aproveitar, né, a presença da Ana Lúcia, que é gente que trabalhou em cima dos relatos, né, de novo aquilo que eu estava falando do Pipa, de pessoas que mal se conhecem, mas que têm ali, né, um trabalho em conjunto. Como é que foi a receptividade, assim, no início, né, tanto dos pais como dos professores em relação à psicanálise, né? Então, Paula, logo no início, até nós, lá na secretaria, nós tínhamos, né, nós nos fizemos essa pergunta, como é que vai ser esse diálogo, né? O que se propõe uma formação onde vai ter esse olhar da psicanálise, aonde a gente se aproxima, aonde a gente se distancia. Na educação, nós temos, lógico, uma perspectiva na Rede de Vitória, né? A gente se aproxima muito da perspectiva histórico-cultural, que a gente acredita nesse processo de mediação, de aprender um com o outro, e isso também se aproxima da psicanálise, de certa forma, né? Que a gente está ali nesse movimento de pensar junto, de fazer junto, né? De entender que estamos ali para aprender nesse coletivo. E a gente foi observando, eu acredito que o primeiro ano, o Autismo no Cinema, foi para a gente, né, um projeto piloto, até para a gente entender como que seria realmente essa aproximação para ver se era, né, possível continuar. Tanto que a gente viu que a aproximação com a psicanálise, cada um respeitando o seu saber, o seu campo de saber, né? Porque a gente sabe que tem outras questões que envolvem aí a psicanálise, como tem muitas outras questões que envolvem a educação, mas cada um respeitando o seu campo de saber, a gente vai se aproximando, né? E buscando valorizar aquilo que vem potencializar as práticas pedagógicas dos nossos professores. Hoje, as questões, por exemplo, da medicalização é muito forte dentro da escola, né? É uma questão que a psicanálise também, de certa forma, nos ajuda a discutir. Eu lembro que inicialmente se ficava pensando, como assim psicanálise? Então a gente vai estar apostando na terapia na escola? Não, muito pelo contrário. É muito pelo contrário, né? Então, existem alguns mitos que foram desconstruídos ao longo desse processo, né? Pelo menos com o Pipa eu posso afirmar, né, que a gente foi desconstruindo algumas coisas, entendendo outras, mas fortalecendo aquilo que a gente acredita, que é pensar o aluno um a um, a partir das necessidades e potencialidades que ele se apresenta, né? É pensar o aluno para que a gente possa, a partir daquilo que ele nos traz, né, tentar buscar aí os melhores caminhos para potencializar a sua aprendizagem. Bacana, muito bacana, né? Eu acho que assim, a gente, vou aproveitar aqui um pouco, né, tua fala para vocês entenderem um pouco essa interface, né? E você falando, eu estou lembrando muito da frase, né, de uma professora, né, que foi que a gente pegou e trabalhou em cima, né, em cima de um questionamento dela, né, isso que eu acho que é muito bom, assim, vem de uma prática, de novo, né, questionamentos que as professoras trazem, em que ela coloca, né, mas como é que eu vou, né, fazer a inclusão de uma criança autista sem igualar, sem ele ser igual aos outros, né? E aí, a partir daí, a gente fez todo um relato e uma reflexão em cima disso, né? Então, acho que é muito bacana ver o processo de construção do livro, né? Como que foi feito, né? Que eu acho que tem essa similaridade aí com o processo de trabalho todo que a gente acredita.
né? E eu acho que é bem isso, assim, fica claro como a psicanálise ela tem um outro ponto de vista, né? Que é isso que você traz e que é isso que os professores conseguem compreender e mostrar ali no trabalho que eles fazem. Então, e algo assim que as diferenças, a gente não está falando só do aluno com autismo, né? A gente está falando de todos. O professor, Claro. ele traz isso para a gente, as narrativas dos professores que a sala de aula é uma diversidade gigantesca. Então, o que a gente trabalhou para o estudante com autismo serve, na verdade, para o professor ter esse cuidado, esse olhar para todos a sua sala. É o olhar do um a um, né? É olhar quais são as dificuldades daquele aluno, o que eu preciso, eu, professor, potencializar, né? O que eu preciso investir no ensino para ele. E às vezes ele não tem diagnóstico nenhum. Então, toda essa formação, né, que a gente pensando ali no aluno com diagnóstico de autismo, ele ajudou o professor a pensar em toda a sua turma. Né? Então, acho que é uma formação que conseguiu, assim, abrir um leque muito grande para essa diversidade que o professor se depara, né, cotidianamente em sala de aula. Estou vendo aqui algumas colegas aqui colocando, né, é mais do que uma pós-graduação, um pós-doutorado, porque foram tantos anos, e tem colegas nossos aqui que estão desde 2016, desde o Autismo no Cinema, fazendo todas as edições, né, porque a cada encontro, a cada ano, nós vimos com novos livros, né? Então, quem quisesse começar 2017, 18, 19, quem quisesse começar no ano seguinte, né, estaria sempre nesse movimento, porque sempre a gente revia os conceitos, né, Bartira trazendo sempre de forma muito brilhante, junto com Mariana, Juliana, né, que mais estavam com a gente, mas tivemos a participação, né, do Edson, de outras pessoas juntos lá com a gente. Enfim, mas a Bartira sempre, né, com a gente em todos os encontros, trazendo os conceitos, possibilitando essa escuta sensível do professor, que muitas vezes, e não era só para a Bartira, era a escuta sensível coletiva, porque todos os colegas, professores, faziam essa escuta e colaboravam nas possibilidades desse trabalho para esse colega, que muitas vezes estava ali para poder trazer um pouco do que ele estava vivenciando na escola com aquele estudante com diagnóstico de autismo, que apresentava naquele momento alguns comportamentos que os professores, talvez outros professores já tivessem passado e superado usando algumas estratégias que ao compartilhar a gente ouvia na semana seguinte, né, no encontro seguinte, poxa, fiz como você disse e deu certo, né? Então isso que era o bacana, isso que era o gostoso, né? É acolher, né, o outro, o que o outro estava vivendo e poder ajudar, poder compartilhar, fazer essa troca de experiência que vai enriquecendo todo mundo. Eu sei que a gente só tem elogios para esse processo de formação, é algo que realmente veio assim colaborar muito, e esse livro em específico a gente sabe que ele vem num viés de tentar, né, fazer essa escuta também das famílias, né, de quem está ali no dia a dia, sábado, domingo, feriado, que vive o dia a dia com essas crianças, né, os filhos, aqueles que estão ali sob a sua responsabilidade. Então é muito bacana, né? Sei que eu tenho vários colegas professores que estão assim apaixonados pelo trabalho que eles também participaram, né? Muito felizes com esse resultado, e a gente tem que realmente assim divulgar muito esse material. É um material que tem que ser lido por muitos, não só professores, famílias, não só aqui do estado. Acho que a gente tem que... Mariana até falou que o livro já está sendo encaminhado para outros estados, né? Isso é muito bacana, né? E esse movimento, né? A Paula já falou que está sendo iniciado aí em São Paulo. A gente fica muito feliz porque precisa dar frutos, né? Eu acho que a nossa experiência precisa ser compartilhada e precisa acontecer em outros estados, sim, né? Porque é muito bacana. Né? E Bartira que está aí nos ouvindo, né, Bartira? A gente só tem muito a agradecer também, né? Todo o carinho, toda
sabedoria compartilhada conosco durante todo esse tempo. E eu espero que você consiga me ouvir agora. Sim? Ouve, tá ouvindo, às vezes dá uma picadinha, mas a gente escuta. Gente, eu vou tentar. Vai. Você, Ana Lúcia, em nome do Pipa, por essa parceria linda, agradecer a todos os professores, toda a sua equipe, esse trabalho para a gente também é muito importante. Agradecer também a Barquita, isso saiu essa semana, e aí eu falei que a entrevista chegou em todos os cantos, vão ter muitos livros para vários lugares, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, então, chegado em cada canto desse país. Agora a gente tem um monte de coisa para comemorar, além dos livros que estão chegando, como eu sempre quis, né? Que outros puder conhecer esse poder, entender um pouco também, né? E ter preocupação, não só aqui em Fora, como acontece em São Paulo, nos outros lugares. E hoje a gente tem um site de vendas também. Então, lá no nosso Instagram, a gente tem um link, vocês podem uma live da tem um site agora, a gente consegue vender com mais facilidade. E podem tirar dúvidas. Eu quero agradecer também, já vou finalizando, vocês podem finalizar depois, quero agradecer também a Paula, que é a coordenadora do Pipa São Paulo, esse trabalho belíssimo, né? Para quem não sabe, o Pipa está em outros lugares também, Campina Grande, Teresópolis, Rio de Janeiro. Infelizmente, a internet não nos ajudou, a conexão, mas sim. Espero que algo tenha sido passado. Eu consegui ouvir vocês fiquei muito feliz nessa troca. A gente comemorou também nesse mês, no dia 2, no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, então, muito importante. Lembrá-los que dia 28 de abril também vamos ter o grande lançamento do livro deles, o Clube do Livro, que o convite vai estar no Pipa também, tudo a gente tem que compartilhar no Instagram do Pipa. E é isso. Quero agradecer a vocês, vou dar um beijo a todos que inspiram mesmo com a conexão ruim. Um beijo especial para a Ana Lúcia e todos. Um beijo para todos também do Pipa São Paulo. Um beijo, gente. Obrigada aí, Mariana, a todos, Paula, né? Prazer estar aqui com vocês e, por favor, adquiram o livro, vale a pena a leitura. Um beijo especial. E vamos continuar a conversa. Vamos continuar a conversa no dia do lançamento, né? Todo mundo com o livro lido para a gente poder conversar mais efetivamente, porque hoje não deu, para a gente faltou, né? Aqui, ó. Mas a gente continua, para dar o gostinho, né? É isso aí. A gente continua lá. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.